do Senhor, mas não fez o que o Senhor queria. Então ele tentou fugir para o outro lugar. E aí, o que aconteceu? Ele dormiu. Ele pegou um navio para um outro lugar, e no porão desse navio, ele dormiu. Ele dormiu, então quer dizer, ouviu a voz do Senhor, sabia o que tinha para fazer, mas ele cruzou o braço, se acomodou, falou, eu não vou fazer. Eu vou dormir, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer aquilo que eu quero. Se der eu faço hoje, se não der eu faço amanhã, se não der eu deixo para semana que vem, mas Deus tem pressa. Quando ele coloca algo na mão da gente, a gente tem que fazer. Custe o que custar. Se vai doer o nosso sentimento, se vai doer o nosso coração, a gente tem que fazer, porque Deus tem prazer nas vidas que são salvas. Ele não tem prazer, vamos supor, se você tem uma rede com seu vizinho, porque ele fez algo que de repente não te agradou, qualquer nova criatura, esquece todas as coisas que fez boas, as coisas velhas passaram. Então a gente tem que fazer a vontade de Deus hoje, fazer a vontade de Deus hoje, pregar hoje, falar da salvação hoje, agir conforme Deus quer hoje, não deixar para amanhã. Porque a partir do momento que a gente começa a não fazer a vontade do Senhor, a gente dorme. E o que a gente dorme? A gente não ouve mais a vontade de Deus, não ouve mais a voz de Deus porque está dormindo, não ouve mais o querer de Deus porque estamos dormindo. Mas a partir do momento que a gente acordar, a gente vai ver e perceber aquilo que Deus tem nas nossas vidas, aquilo que Deus quer para nós. Então, a partir do momento que a gente pegar e não ouvir a voz do Senhor, se Deus estiver abençoando a gente vai entrar na prova. Porque a gente não está ouvindo a voz do Senhor. Aí onde vem a dívida, onde vem a humilhação, onde vem a vergonha. Mas por quê? Mas estou dentro da igreja? Está dentro da igreja. Está fazendo a vontade de Deus, mas não está fazendo na ausência da exatidão que Ele pede. Não está fazendo da forma que Ele ordenou. Porque Deus ele é um Pai justo, Ele é um Pai santo. Aleluia. Quando Ele pede algo para você, Ele quer que você faça exatamente daquele jeito, nem mais nem menos. Porque o que passar da vontade de Deus é procedente ao maligno. Então a gente tem que fazer conforme Deus quer, conforme Deus está mandando. E na vida de Jonas não foi diferente. Ele pegou e fugiu para um outro lugar. E quando ele estava dentro do navio, indo para um outro lugar, o que aconteceu? As mãos do Senhor pesou sobre ele. E aí veio a tempestade, veio a luta, veio a tormenta, veio a prova. E Jonas estava ali, a tempo de se destruir, de morrer. Aí ele percebeu que era inútil. Ele está lutando contra a vontade de Deus. Ele percebeu que era inútil. Ele está fazendo aquilo que Deus não tinha mandado, que Deus não tinha ordenado. E o que ele fez? Ele pegou e se humilhou novamente. Ele reconheceu, ele não se humilhou, ele reconheceu. É inútil tentar fugir da vontade de Deus. É inútil tentar fugir da presença de Deus. Se eu quiser continuar vivo, eu vou ter que fazer aquilo que Deus está mandando. Eu vou ter que fazer aquilo que Deus está mandando. E aí, o que ele fez? Deus agiu pela causa dele. Ele se lançou ao mar, pediu para as pessoas se lançarem ao mar, crendo que Deus ia fazer algo diferente na vida dele. Aí Deus pegou e mandou veio 5 estrelas para ele, mandou uma baleia. Mandou uma baleia. Dentro do ventre da baleia, ali foi um lugar de meditação. Ali foi um lugar que ele meditou. Então, a gente tem que analisar a vida da gente, porque a palavra de Deus, ela é escrita, foi escrita há muito tempo atrás, mas se a gente muda o nome e o personagem, ela se encaixa no dia de hoje como uma luva. Então, a palavra de Deus, ela nunca muda. Ela pode passar o tempo que se for, passa céu, passa terra, mas só que a palavra de Deus não muda. Então, é dessa forma que a gente deve analisar a Bíblia. Então, a gente deve analisar a Bíblia e ver o que Deus quer para a vida da gente. E Jonas, naquele momento ali, no ventre da baleia, ele começou a analisar aquilo que ele tinha feito, a bobagem que ele tinha feito. Aí ele começou a se humilhar perante Deus. Ali ele começou a se humilhar perante Deus. Aí ele começou a pedir
pela vida dele. Senhor, me ajuda, eu quero ver os fogos, eu quero sentir a sua mão, eu quero ver a sua presença. Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer a tua vontade. Eu estou te clamando na minha angústia, me ajuda, ele aqui. E ali Deus teve compaixão na vida dele. E conforme Deus teve compaixão da vida de Jonas, Deus usou aquela baleia para chegar na praia e jogar ali na praia. Ali. E aí Jonas pegou e estava ali na areia. Aí Deus formou de novo a promessa com ele. Aí a gente pega e fica analisando assim. Mas Deus fez uma promessa para Jonas, fez. Ele tinha uma profecia, ele tinha um alvo para ser cumprido, mas ele tinha uma promessa. Mas por que Deus dá promessa para todo mundo? Deus dá a promessa que Deus tem na vida da gente, é como se fosse uma recompensa. Porque um trabalhador, ele é digno do seu salário. Aquele que faz a vontade de Deus, antes que ele faça a vontade de Deus, Deus já fala, já está combinado. Você vai receber isso por isso. Salvação, vida eterna, mas nessa terra você vai ter isso. E Deus já designa aquilo para a pessoa. Então a gente não recebe às vezes as coisas e fica murmurando, é porque a gente não cumpriu aquilo que Deus tinha. Primeiro tem a escola de Deus, depois tem a parte de você executar aquilo que Deus queria na sua vida. E aí Ele dá a promessa para você. É como se fosse um pagamento. Não vamos dizer assim porque na Bíblia está escrito, fala sobre os talentos, né? E Deus deu um talento para cada um. Então, é como se fosse um pagamento. Deus paga pelo aquilo que você faz. Ele age na sua vida. Ele tem, tudo tem uma recompensa, tudo tem um galardão. E aí, Jonas, naquele momento, ele resolveu fazer o vídeo do Senhor. Porque ele já teve a vida dele de volta, o que mais ele queria. Aí ele foi fazer a vontade de Deus. E quando ele chegou para fazer a vontade de Deus, ele começou a falar daquelas pessoas que a malícia daquelas pessoas já subiam e cheiravam mal aos olhos do Senhor. E naquele momento ele pegou e falou, clamou em alta voz para os ninivitas, falando que se dentro de 40 dias eles não mudassem dos maus caminhos deles, o Senhor ia destruir aquela cidade, aquele lugar. E ele subia e descia falando a mesma frase, a mesma palavra, a mesma coisa, fazendo a vontade de Deus. E aí chegou um momento que todo mundo ouviu. E o que deu voto da humilhação. Quando a gente se humilha perante os pés do Senhor, o Senhor exalta. Amém. O Senhor honra a nossa humilhação. Porque aí a gente não está querendo fazer mais o nosso eu, a gente está fazendo a vontade de Deus. E aí aquele povo se humilhou, e aquilo que Deus falou que ia fazer, já não fez mais, porque ele se arrependeu do mal que ele ia fazer para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas se arrependeram. Aí Jonas se sentiu como o quê? Como um mentiroso. Mas não é isso. A gente sabe que Deus, Ele enviou Jesus Cristo no mundo, o seu único filho, para que todos aqueles que nele crerão pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus foi sacrificado, pagou o preço. Então, quer dizer, Jesus, ele não ia, de repente, sacrificar todas aquelas pessoas, sendo que elas já tinham se arrependido só porque Jonas tinha uma diferença com os ninivitas. De forma alguma, porque Deus, ele não age dessa forma, ele age conforme o querer dele. Então a gente tem que analisar isso. A gente tem que agir conforme o querer de Deus. Porque Deus, ele é misericordioso. A sua dignidade dura para sempre. Então, hoje o que a gente tem que fazer? Se a gente for analisar circunstâncias e fatos, a gente fica totalmente para baixo. Duvida, até que Deus chamou a gente para fazer um tão alto. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos dá a resposta, e a resposta está na Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente pode plantar a semente, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Amém? Eu gostaria que os irmãos meditassem nessa palavra e que Deus venha falar melhor nos nossos corações. Amém? Amém.